Oi, como vai? Estamos hoje agora é a segunda aula. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma ilustração, né? Uma segunda ilustração. Então, eu queria, com essa ilustração, eu queria que você entendesse um pouco o que realmente está acontecendo, não é, com a tua situação, que você não está entendendo, que você não está enxergando, né? Eu sei que é difícil a gente enxergar essas coisas, precisa de uma certa percepção espiritual, né, de revelação de Deus. Nós precisamos, assim, o homem na sua naturalidade, ele não consegue enxergar esse tipo de coisa que eu vou te mostrar agora, né? E é claro que eu vou te mostrar ilustrativamente, vou fazer alguns desenhos aqui na lousa, né? E eu quero que você abra o seu coração e preste bastante atenção. Preste bastante atenção para você ver se é ou não é o que mais ou menos está acontecendo na sua vida. Então, veja bem. Olha só, eu quero te mostrar. Eu vou fazer aqui um boneco aqui. Olha aí. Veja bem. Vamos supor que você seja esse boneco aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar mais ou menos assim. Você é esse daqui. Legal? Tá bom? Você é esse aqui. Vou fazer dois. Um menino e uma menina. Tá bom? Então vamos lá. Ok? Aqui, para não dar briga. Um menino e uma menina. Esse aqui é você. É você. E vamos supor que isso aqui é a síndrome do pânico. Ó. SDP. Ok? Esse é você. E esse aqui é a síndrome do pânico. Certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, isso aqui é a síndrome do pânico. Ó. Vamos supor que cada bracinho desse aqui, ó, seja um sintoma. Certo? Vamos dizer que cada bracinho desse aqui, vamos pôr aqui, esse seja... Bom, vamos pôr de maneira geral. Vamos pôr de maneira geral para não ter problema. Vou pôr aqui, ó. Isso aqui são os... Ok? Então, esses aqui são os sintomas da síndrome do pânico. Aí você põe ali qualquer tipo de sintoma que você possa estar sentindo. Cada um sente um sintoma um diferente do outro. Então, até irrelevante eu colocar aqui os sintomas, porque você talvez sabe até mais do que eu quanto tipo de sintoma tem. Mas veja bem, a gente tem que... Ó, isso aqui... ela faz uma conexão contigo, não é? É ou não é? Certo? Os sintomas, síndrome do pânico, sintomas, e é o que você está sendo atacado
pelo síndrome do pânico, você está sendo atacado pelos sintomas, né? E tanto os sintomas, eu coloquei síndrome do pânico, eu estou colocando a SDP como exemplo, mas isso podia ser depressão, ansiedade, as fobias todas, os transtornos todos, trauma, enfim, você pode colocar a enfermidade que você quiser aqui. Eu coloco síndrome do pânico porque eu comecei com esse assunto falando sobre síndrome do pânico, mas você transfere isso para o problema que você está enfrentando. Seja lá qual for o transtorno, seja lá qual for a fobia, né, a ansiedade, enfim, seja qual for. Talvez a situação tua é de maneira generalizada. Como no meu caso, por exemplo, era síndrome do pânico, depressão e fobia social, né? Então, e eu fui liberto de tudo, de uma vez só, simultaneamente, instantaneamente. Tá? Então vamos supor, e aqui, ó, aqui está Deus. Certo? Está dando para você perceber. Deus está aqui. Deus poderia, você deve falar assim, pô, olha só, os sintomas são horríveis. Falta de ar. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Falta de ar. Aqui, tontura. Aqui, formigamento. Aqui, dor no tórax, choque, eu vou colocar aqui choque, mas é choque nos ossos, que eu senti e bastante gente sente isso aí. Esses choques elétricos, ele seria como se ele estivesse avisando que os sintomas iam chegar. Eu não sei se você sente isso, mas eu sentia na ponta dos dedos, assim no osso, era no osso o choque, né? Ele vinha dando esse choque, quando eu sentia que esse choque vinha chegando, choque no dedo dos pés, é sempre nas extremidades. Aí começava esse choque, ali a pouco já começava a trancar, porque a falta de ar que dá da síndrome do pânico é mais ou menos assim, ela tampa o nariz, tampa a garganta e o pulmão, não é? É um negócio que, e é tão incrível essa falta de ar, que na verdade não é tanto uma falta de ar para respirar, mas sim para pôr para fora o ar, né? Então você sempre fica, ele entra com tudo, só que daí na hora que ele sai pouco. Eu não sei como que pode isso, mas ele sai pouco, sai bem pouquinho, e aí o que que faz? Você, de novo, e aí ele sai bem pouco, bem pouquinho, aí o que que vai acontecendo? Você vai respirando bem fundo e solta pouco. Você vai hiperoxigenizando, não sei se é essa a palavra, o pulmão. Vai estar colocando excesso de oxigênio no pulmão e vai um excesso de oxigênio na cabeça, no cérebro. E o que acontece quando dá um excesso de oxigênio no cérebro? Tontura. É óbvio. E chega ao ponto de desmaiar. Você sabe que todo mundo... Quantos vídeos na internet tem de pessoas... como é que fala? Estimulando o desmaio. A rapaziada faz isso direto. Desmaia. Dá um desmaio de uns 3 segundos. 5 segundos. O que eles fazem? Eles agacham. Não sei nem se eu posso falar isso. Mas eles agacham. Respiram fundo 10 vezes. Eles respiram 10 vezes assim, levanta, aí alguém aperta o peito deles, e eles com a última respirada, né, dentro do pulmão, o outro aperta o peito dele assim contra a parede e ele desmaia. Desmaia e fica 5 segundos desmaiado. Tem alguns que dá até uns trecos, uns streaming, né? Eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Mas hoje jamais eu faço um negócio desse. Então, aí o que acontece? Foi uma hiperoxigenação no cérebro. E quando você está com a síndrome do pânico, aí você começa... Por isso que
Eu sei que respirar faz parte, né? Eu sei que existe uma técnica, respira, né? Fica calmo e respira. Mas não exagera. Não exagera, porque aí eu vejo, por exemplo, na comunidade do Facebook, meu Deus do céu, só Deus. Eu falo, rapaz, vocês vão prejudicar a moça. A moça está lá, gente, estou passando mal, eu acho que eu vou desmaiar. Aí entra 15 pessoas dentro do box, né, dela ali para conversar e fala, respira, respira fundo, vai, não para de respirar. Aí eu fico pensando na moça na casa dela, ou o rapaz, lá. Ali a pouco, a tontura é óbvio que vem, meu irmão. A respiração é para você respirar. Mas se você fizer 10 vezes isso, cara, se você fizer assim, que nem eu vejo 15, 20, 30 vezes respirando fundo, mas não vai dar outra, você vai ter tontura e é lógico que vai vir a sensação de desmaio. E junto com a tontura e a sensação de desmaio, lógico que vai vir um pânico. Lógico que vai dar um medo em você de desmaiar. Quem que não tem medo de desmaiar, meu irmão? Todo mundo tem medo de desmaiar. Então, peraí, fica calmo, respira. Eu sei que respira, mas não exagera. Tá? Não exagera que vai piorar o seu caso. Bom, vamos lá. Os choques aqui, vamos dizer, dores em todo o corpo. Às vezes é no ombro, às vezes é no cotovelo, às vezes é na perna, né? Dores, né? Dores. Enfim. Já colocamos bastante sintoma aqui, certo? Aí vamos supor, esses sintomas, eles te atacam. Deus, aí você pensa assim, mas puxa vida, Deus Ele poderia fazer com que isso tudo parasse. É ou não é? Concordo contigo. Realmente é. Deus poderia fazer todos esses sintomas pararem. Mas acontece o seguinte. Isso é tudo ilustrativo, mas um pouco mais para frente no curso, você vai lembrar dessa ilustração e ela vai fazer um pouco mais de sentido para você daqui algumas videoaulas para frente. Eu sei que talvez agora você vai dizer, Luciano, isso aí acho que não se aplica a mim. Mas, por enquanto, eu até vou deixar você pensar assim, mas você dizer, acho que isso não se aplica a mim. Mas, um pouco mais para frente, você vai lembrar disso aqui, da aula 2. Aula 2. Você vai lembrar dessa aula 2 e vai voltar talvez aqui para rever isso aqui. E você vai perceber que isso vai fazer mais sentido um pouco mais para frente do que hoje. Né? Eu concordo contigo, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só, os sintomas, você aqui, né? Isso aqui não é um casal, tá? Não é um casal. Né? Porque se tiver o marido e a esposa, os dois com problema desse tipo, meu irmão, aí é terrível. Aí é terrível, porque eu tive, a minha esposa não teve. Então, eu fui abençoado de ter uma esposa que ela foi compreensiva. E olha, eu tenho um vídeo que é para você pegar esse vídeo e mostrar para o seu cônjuge. Você mostra para o teu marido, você mostra para a tua esposa, você mostra para os teus irmãos, para o teu tio, para o teu pai, para a tua mãe. Você mostra para eles porque é um vídeo específico, preparado para eles ouvir, porque eu quero que eles ouçam que é muito importante a compreensão deles e a ajuda deles. Tá? Isso vai ser muito importante na sua libertação e eu queria que você mostrasse esse vídeo para eles. Né? Você vai ter a possibilidade de você baixar esses vídeos, você transformar eles em MP4, pôr no seu telefone e você ouvir e ver ele aonde você quiser. Né? Põe num pendrive, baixa ele no teu notebook, no teu tablet, enfim, você vai poder fazer com esse vídeo o que você quiser. Eu fiz para você. Então vamos lá. Deus poderia intervir? Ele tem poder para fazer isso? Tem. Tem autoridade? Tem. Então por que ele não faz? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha só, existe um negócio chamado... Aqui, vou pôr aqui.
que é isso? O que está escrito? Fica calmo, né? Pecado. O pecado, olha só. Deixa eu ler uma passagem bíblica aqui, ó. Isso aqui está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Pode procurar na sua Bíblia. Eu vou ler a parte B do versículo, mas depois no final dessa apresentação aqui, eu vou ler o versículo todo. Eu vou ler a parte A e a parte B. Só que eu vou ler agora só a parte B. 1 João, que é a epístola de João, carta, né, de João. Então, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó. Para isto, aliás, não é aqui, perdão, me desculpa. Perdão, não é aqui. Não é aqui, me desculpe, é em Romanos. É em Romanos, capítulo 3. Me perdoe. Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim, me perdoe. Diz assim, ó, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, todos, quando fala todos, é todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não é? A Bíblia nos diz claramente que o nosso pecado, ele causa divisão, separação entre nós e nosso Deus. Então o pecado, o nosso pecado, né? Isso aqui, como eu disse, não é um casal, mas eu quis só exemplificar um homem e uma mulher. Né? Então o nosso pecado, olha aqui, ó. O nosso pecado, ele causa uma barreira entre nós e o nosso Deus. Né? Aqui eu vou colocar aqui, ó. Barreira. Viu? O nosso pecado, ele coloca uma barreira entre eu e você. Tem um versículo bíblico que diz assim, ó. Que diz assim, se vós me negarem diante do Pai, se vós me negarem diante dos homens, Jesus falou, né? Eu vos negarei diante do Pai, se você me negar. E aí ele vai falando assim, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ele diz assim, se você for infiel a mim, eu permanecerei fiel, porque ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, Deus, quando ele lança uma palavra, ela está lançada e ele não volta atrás. A palavra de Deus, ela nunca volta atrás. Deus, ele nunca se arrepende, Deus nunca mente, e a palavra dele é como se fosse uma palavra de rei. E porque ele é o rei dos reis. Mas você sabe, por exemplo, que palavra de rei não pode voltar atrás. Tanto que, por exemplo, no caso de Daniel, da cova dos leões, o rei lançou esse decreto de que aquele que adorasse ao Senhor seria lançado, naquele período, num período determinado de tempo lá, se alguém adorasse, ele seria lançado na cova do leão. Então, Daniel, ele orou nesse período, e como o rei já tinha decretado, né, que aqueles que orassem ia para a cova do leão, então o rei foi obrigado a pegar o Daniel e lançar na cova dos leões, mesmo tendo um apreço, uma amizade muito grande por Daniel. Então ele foi meio que obrigado a jogar Daniel na cova dos leões, e a gente sabe que Deus deu vitória para ele, né? Mesmo sendo amigo. Por quê? Porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. Lembra, por exemplo, também no caso de Herodes, né, que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista? Por quê? Porque é o seguinte, João Batista, ele falava, e ele sempre foi um pregador terrível, vamos dizer assim, pregava a verdade, e ele não tinha medo de ninguém. Então tinha Herodes e Herodias. Né? Herodes não é o nome, né? Herodes é uma posição. Né? Então, esse Herodes, ele estava em adultério com a mulher do irmão dele. Se eu não
se eu não estou enganado, era Felipe o nome, não sei, não vou nem citar para não errar, né? Mas sei que Herodes, ele estava em adultério com a irmã, aliás, com a mulher do irmão dele. Então ele pegou a mulher do irmão dele e João Batista dizia para ele, você não pode fazer isso é adultério, isso é a mulher do teu irmão. Tal. Então Herodias levantou um ódio no coração dela com relação a João Batista. E aconteceu de um dia Herodes mandar prender João. E ficou, João Batista, ele ficou preso no cárcere. E aí teve um dia, no dia de aniversário, ele ficou preso lá no cárcere do palácio, do rei Herodes. E o que aconteceu? Teve um dia que era aniversário de Herodes, e Herodes chamou a rapaziada, encheram a cara, a Bíblia diz que eles encheram a cara, que eles estavam lá, né, cheio da cachaça, e aí Herodias conversou com a sua filha e disse para a filha dela entrar no meio do povo, do pessoal ali naquela festa, dançando. E ela, agora pense bem, eu fico pensando nessa moça dançando, eu acho que ela ganha dessas mulheres aqui, dona Sojeira, né? Mas de tamanho poder de ser envolvente, de atração sexual que ela causou no Herodes, porque essa menina começou a dançar, e ela dançou de tal maneira, ela seduziu tanto, o poder de sedução dela foi tamanho no Herodes, e Herodes era tio dela, né? Lembre-se bem, era tio dela, e Herodes disse assim, pede para mim o que você quiser, que eu te darei, até a metade do meu reino. Aí essa menina vai na mãe dela e fala, mãe, ó, Herodes falou para eu pedir o que eu quiser, que até metade do reino dele ele dá. Aí a mãe dela disse assim, pois vai lá e pede para ele matar João Batista. E aí como ele já tinha lançado a palavra, ele era um rei, já tinha lançado, você pede o que você quiser que eu vou dar, e a menina chega lá, a menina, né, chega no rei e fala assim, ó, eu quero João Batista, a cabeça de João Batista. Aí a mãe dela era má, né? Ela foi pior. Por quê? Porque a mãe dela não falou nada de colocar na bandeja. E ela pegou e disse assim, eu quero a cabeça de João Batista e eu quero na bandeja. Como que se aquela mãe tivesse ensinado certinho a menina a ser má. Tanto que a menina piorou, vamos dizer assim, na sua malignidade. Porque a mãe dela falou só para cortar a cabeça de João Batista. E ela já queria que viesse trazida na bandeja. E aí o que acontece? Herodes, porque era um rei, não podia voltar atrás na sua palavra, porque rei não volta atrás. Nossa, fiz um rodeio só para você entender que rei não volta atrás na sua palavra. E o nosso Senhor, ele é rei dos reis. E se ele disse assim, ó, que o seu pecado causa divisão entre você e Deus, sabe o que vai acontecer? Isso vai acontecer. Isso vai causar uma divisão entre você e ele. O seu pecado causa uma divisão entre você e ele. Tanto que eu disse aqui, ó, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Amém? Então o teu pecado, segue aí. O seu pecado, ele causa uma divisão, uma separação entre você e o seu Deus. Deus tem poder para parar com tudo isso? Tem. Acontece que existe uma barreira aqui. E essa barreira não foi ele que colocou. Certo? Agora vai seguindo comigo. Segue comigo, olha só. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui é a SDP. Todos os sintomas da SDP, da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, do câncer, da AIDS, seja lá o que for, a enfermidade que você estiver enfrentando, a gastrite, a úlcera, problema no rim, no fígado, câncer, seja qual for o problema que você estiver enfrentando. Está aqui, e tem os sintomas. Isso aqui é o SDP, mas está aqui os sintomas, todos os sintomas, está te atacando, vem direto para você. Agora, da onde vem? Aqui, ó. Tá dando para você ler aí? Tá dando para você ler quem é?
Ó, tem um módulo ali na frente, um pouco mais, eu nem sei qual deles que é, se é o quarto, o quinto, ou não sei, não me lembro, que o assunto é demonologia. A gente vai estudar um pouco demônio. Né? Não se assuste não, é uma maneira light, que eu preparei, uma maneira light de a gente entender a respeito dos demônios, que são anjos caídos, qual a função deles e se eles te amam ou se eles te odeiam, né? Uma maneira light, não se assuste não, mas isso vai fortalecer a tua fé e vai lhe inspirar a não querer controlar uma coisa que é dele. Comunhão com ele, comunhão com ele, jamais. Então veja bem, essa SDP é isso aqui, ó. Vamos por aqui. Por aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. SDP. SDP. Tá vendo? A SDP vem dele. Vem do diabo. Ele é que está causando, né? E agora, por que ele está fazendo isso aqui, sendo que Deus poderia intervir? Mas como? Por que o diabo está com esse livre acesso? Por quê? Porque por causa disso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Presta bem atenção. Isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Direito legal. Você sabe o que é direito legal? Direito legal, ele tá legalizado pela lei de Deus, de te tocar. Nesse sentido, havendo essa barreira aqui, ó, ele tem o direito legal de te tocar, de fazer isso aqui e isso aqui te acertar. Ele tem, por que ele tem o direito legal? E nem Deus pode intervir, justamente por causa daquilo que eu acabei de te explicar. Porque a palavra do nosso Deus, o nosso Deus, ele é rei. Né? A palavra dele é rei. Por que ele tem o direito legal de te tocar? Porque o nosso Deus, o nosso rei, ele disse, olha, o seu pecado, né, ele causa divisão entre nós dois. E quando nós dois estamos divididos, o diabo, ele tem o direito legal de te jogar essa seta. Nem você, nem ele pode, nem Deus pode intervir aqui. Porque se ele intervir no teu problema, com essa barreira aqui, vai ser a mesma coisa dele estar voltando atrás na palavra dele. Como se ele tivesse errado. E nós sabemos que Deus não erra. Né? Então ele disse, olha, o teu pecado causa divisão entre você e eu. Então, se ele disse isso, pode ter certeza que isso vai causar divisão sim. E se você não está com a proteção de Deus aqui, você não tem essa proteção de Deus, então o diabo tem o direito legal, pela lei da Bíblia, porque está escrito que o teu pecado causa divisão, né, entre vocês dois, você e Deus, causou a divisão, mas quem foi? Foi ele que causou essa divisão. Eu sei que você deve estar pensando aí, mas esse não é meu caso não. Calma aí, não vem dando um de Enoque para mim não. Tá? Porque sabe qual é o problema? O nosso problema, e eu vou te mostrar isso no módulo Minha Alma em Full HD, que o problema é que todo mundo acha que o caso dele é como se fosse o caso de Jó. Sabe, Jó não tinha pecado, Deus deu testemunho de Jó para o diabo e disse assim, você viste meu servo Jó, homem temente, fiel, né, e que se desvia do mal. Todo mundo acha que não, o meu caso é igual ao Jó. Né? Aí depois, aí o diabo disse assim, mas é lógico que ele é fiel assim a você, porque né, você dá tudo que Jó quer, tira o que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar na sua cara.
Aí Deus fala, então tira, vamos ver, pra você ver como é que ele vai ser fiel. E Jó foi fiel, e fiel até o fim. Você sabe que Jó foi um homem íntegro mesmo, né? E no final, Deus virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro aquilo que Jó tinha perdido, aquilo que o diabo tinha tocado. Mas aí todo mundo olha para o seu problema, para o seu sofrimento, e acha que o sofrimento dele é igual ao sofrimento de Jó. Tipo assim, eu fui escolhido para sofrer, e Deus está me fazendo sofrer, e começa com uma lamentação terrível, com uma autopiedade terrível, espalhando essa autopiedade e sofrimento, e uma síndrome de coitadinho, né? Não para com isso. Vamos entender qual é o seu problema. Vamos entender, não estou brigando com você. Fica calmo, não estou brigando, né? Mas vamos entender qual é o seu problema. Lá na Minha Alma Full HD, você vai entender qual é o seu problema. Calma aí. Então veja bem, o diabo está aqui, ó. Ele tem esse direito legal de te tocar, certo? Agora, veja bem. Olha aqui, mas o que o remédio faz? O que o remédio faz? Olha só, eu vou escrever aqui, ó. Remédio. Esse aqui é o remédio. Você toma o remédio, certo? Aí vem o remédio e faz isso, ó. O remédio, como se ele cortou essa ligação aqui dos sintomas. Esses sintomas não te pega mais, certo? O remédio faz isso. O remédio faz isso, mas aí a pouco, sabe o que o remédio faz? O remédio faz isso aqui, ó, ele dá meia volta e vai para lá. E e volta e vai embora, certo? E aí os sintomas voltam de novo. Por quê? Por que o sintoma volta? Porque o problema que você tem não é entre você e o sintoma e a síndrome do pânico. A sua luta não é contra a síndrome do pânico. Olha, isso que muda tudo na sua vida, na história desse problema, desse sofrimento que você está. O seu problema não é a depressão, o seu adversário não é a ansiedade, não é a fobia, não é os transtornos, enfim, qual os transtornos que você tiver. No meu site lá da Fórmula da Fé, tem uma lista lá dos transtornos e fobias todas, mas eu peguei só os principais e coloquei lá, e tem quais são os sintomas. Mas tem no DSM-4, que é o manual da psiquiatria, ele tem mais de 1000 transtornos, 1000 fobia, né? Então tem lá, se você quiser dar uma olhada lá depois, lá no Fórmula da Fé, no site, formuladafé.com.br. Olha só. Então o seu problema, olha o que o remédio fez. Foi lá, ele cortou aqui os sintomas todos da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, né? Vamos supor que você tem um problema de gastrite, você toma um remédio para gastrite e tira as dores da gastrite, mas o que acontece? A gastrite está lá ainda, não é? Você toma um remédio para dor de cabeça, você tem enxaqueca, está lá. A dor saiu, os sintomas saiu, mas ó, aqui ó, que está jogando, ele está com livre acesso. Ele está fazendo o que ele quer, ele está fazendo de você gato e sapato, ele está esfregando a sua cara no chão, ele está te dando um mata-leão. Ai meu Deus, ele está te dando um mata-leão e fazendo você bater toda hora. Meu irmão, abre o olho, não deixa isso acontecer contigo. Aí ó, o que acontece? Aí o remédio vai, coisa de 2 horas, 3 horas, ele volta, e aí está lá de novo os sintomas te atacando. Vamos supor que o remédio dura 5 horas, tá? Vai lá, beleza. 8 horas, tá? Vamos lá. O remédio dura 8 horas. Mas daqui 8 horas, você tem que tomar de novo. Eu tomava 3 vezes por dia. Só que eu tomava antidepressivo, anticonvulsivo e o calmante. 3 remédios, 3 vezes ao dia. Né? Então, por quê? Porque os sintomas, o livre acesso, ó. Livre acesso. Aí você começa a querer brigar com a síndrome do pânico. Você fica lutando com ela, você quer fazer terapia. Ô meu irmão, me desculpe os terapeutas, eu também sou psicanalista, psicoterapeuta. Eu tive que estudar isso
Sabe? Eu concordo com Freud, com Lacan, com Jung, puxa vida, eu aprendi muito com eles, tanto que hoje eu eu tenho uma compreensão maior por causa disso, por causa do estudo que eu fiz deles. Né? Freud, você acha que eu vou tirar Freud? Tá louco? Tá onde? Freud é tremendo. Então, mas a terapia, você vai tratar disso aqui. Pelo amor de Deus. A psicologia trata aqui. Tem que tratar? Tem. Psicologia é fundamental para você. Para você organizar os seus pensamentos, para você ter uma nova... E outra, deixa eu dar um conselho. Procura um bom psicólogo, senão ele vai estragar você. Viu? Eu recebo pessoas... Meu irmão, vou falar uma coisa séria. Eu recebo pessoas que eles vêm com a vida destruída por causa de mau conselho de alguns psicólogos mal informados, mal formados. Tá? Eles dão conselhos horríveis. Eles vêm destruídos. A pessoa fica um ano fazendo tratamento com o psicólogo, tratamento com alguns psicoterapeutas que meus amigos, né, meus companheiros, fazendo terapia com eles, aí eles veem que eles não dão conta, aí eles mandam para mim. Sabe, eles mandam para mim, aí vem, bom, agora procura uma ajuda espiritual. Ah é? Agora? Depois que você causou isso nele? Porque o psicoterapeuta ele vai fazer uma terapia em você. E o que eu estou fazendo contigo também é uma terapia. Isso é uma terapia. Né? Vamos entender qual é o seu problema. Estamos começando. Em vez de você estar indo no meu consultório, eu estou indo até a tua casa. E tudo que você poderia falar para mim, ou eu responder para você, estou respondendo agora. Viu? É lamentável o que anda acontecendo por aí. As pessoas só estão atrás de dinheiro. Os psicólogos, me desculpa os psicólogos, eu estou falando de maneira geral. Não estou falando especificamente de um ou outro, não. Tem uns que eles são terríveis, não quer saber de nada não. Ele tem uma parceria com uns caras de farmácia, que o remédio que ele receita só vende lá. Não sou trouxa, não sou menino. Né? Mas existem muitos psicólogos maravilhosos. Né? Escolha direito os seus psicólogos. Por exemplo, você já viu falar no Augusto Cury? Augusto Cury, meu irmão? O cara é excepcional. Né? O cara sabe do que fala. Ele não fala bobagem, ele te dá os conselhos certos. Né? A orientação certa. Bom, vamos lá. Deixa eu terminar isso aqui que já estamos terminando. Essa segunda aula. Aula 2. Olha só. Então tá aqui, olha o que o remédio faz, certo? E aí você querendo lutar com a síndrome do pânico, lutando com ela. Sabe, lutar com a síndrome do pânico, sabe o que é? Você tem que entender, por exemplo, a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas sim contra os principados e potestades. Você está lutando contra a carne, contra o sangue. A tua luta é aqui. Presta atenção, pensa bem. Vamos supor que alguém de lá joga uma flecha em mim, certo? Olha só, em você. Joga uma flecha em você, uma seta, vem lá de longe. Vem voando aquela seta e pá, no teu braço. E fincou a flecha aqui, aí você faz o quê? Você arrancou a seta. Aí você pega essa seta, você amaldiçoa ela. Aí você amaldiçoa ela, você pega ela, você quebra ela. Você quebra ela em 4 no joelho. E aí você pega essa seta, essa flecha, e amarra ela, dá um nó nela. E sabe o que você faz? Aí você pega e você queima ela. Você queima. Você pega lá, faz uma fogueira e queima essa seta na fogueira. E aí, acabou o problema? Você destruiu a seta. Quem jogou? Daqui a pouco vem outra. O teu adversário está lá. Não é a seta. O teu adversário não é a seta. Não é o que veio. Pá. O teu adversário não é o sintoma. Porque você está querendo destruir o sintoma. Porque você quer camuflar o sintoma.
olha lá, tem alguém jogou essa seta em você. Não faz sentido você querer destruir a seta. Você não deve destruir, não deve querer controlar. E você também não deve treinar para desviar de seta. Não. Você tem que destruir o teu adversário. Você tem que encarar isso aí. Porque ele vai ficar o resto da vida. Ele não descansa. O teu adversário não dorme. Ele te acorda no meio da noite. Tipo, ele te acorda no meio da noite e diz assim: oh, acorda aí que tem uma seta aqui para você. E você acorda no meio da noite apavorado, sem ar, suando, morrendo de ter um ataque cardíaco. E aí você vai, toma um remédio, como se estivesse quebrando as setas, as flechas, e ele está lá. Nem vou falar. Problema, ele. Olha só. Agora, por que ele está fazendo isso? Por que ele está jogando essa seta em você e está te atacando? Porque ele tem o direito de fazer isso. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vou te mostrar isso no outro assunto que eu te falei, na demonologia. Não é? Ele veio para matar, roubar e destruir, só isso. Ele não faz outra coisa a não ser isso. O vosso adversário, olha só a palavra, o vosso adversário anda ao teu derredor como um leão, bramando e buscando a quem possa tragar. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Olha só a palavra, somente para isso. Então ele te odeia. Então, aí o que acontece? Por que ele está fazendo isso? É porque Deus não te ama? Deus não te ama? Não, ele não pode ir contra a palavra dele. Mas então o que está fazendo com que ele me acerte? Hã? O que está fazendo com que ele me acerte? Isso aqui, ó. Isso aqui é a raiz do problema. Esse aqui é o causador. Lembra que eu falei lá de causa e raiz, arrancar raiz? Lembra? Olha aqui, esse é o causador. Quem que está causando? O diabo. E daí descobrir que é ele? Descobrir que o diabo não muda nada. Ah, é o diabo que está fazendo isso? E daí? Resolveu o teu problema? Olha aqui, ó, a raiz do problema. Raiz do problema, ó. Certo? Enquanto tiver essa barreira, não há como Deus intervir. Meu irmão, não há como Deus intervir. E olha só, agora sim eu vou ler o que eu ia ler, aqui eu comecei a ler aquela hora, e diz assim, ó. Diz assim, ó. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado, tá vendo aqui, ó? Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Oh, glória! Aleluia, meu irmão. Olha só, existe uma raiz de problema. Esse problema é esse aqui, certo? O diabo, ele está com o direito de... eu vou fazer uma ilustração, estou fazendo, né? Vamos supor, existe isso aqui, certo? O pecado. Vamos solucionar? Só que aí eu estou falando o que para centenas de pessoas. Qual é o teu problema? Não sei. Não sei. Eu sei que o primeiro passo é solucionar esse problema. Esse é o primeiro passo. Meu e teu. E nós vamos dar esse passo. Eu e você. Você vai entrar comigo dentro de uma sala aí chamada Minha Alma em Full HD e nós vamos sair pela outra. Vamos entrar por uma porta e sair por outra. Entendeu? Nós vamos entrar dentro de uma sala e vamos sair por outra porta diferente. Entendeu? Eu e você. Vou contigo. Vou contigo. Eu sempre passo por ela. Sempre passo por essa sala chamada Minha Alma em Full HD. Aí o que acontece?
Aí vamos, esse é o problema? Certo. Se não existe mais isso aqui, ó. Olha lá. Não existe mais isso. Se não existe mais isso, pela lei bíblica, pela lei, ele não tem mais direito. Está vendo isso aqui? Direito legal? Não tem mais. Ele não tem mais direito sobre você. Certo? Ele não tem mais direito sobre você. E se ele não tem mais direito sobre você, ele não vai poder fazer isso aqui. Por quê? Ele não tem direito. Certo? Então ele não vai, ó, isso aqui, ó, que ele ficava fazendo para você, isso aqui que ele é dono disso, né? Ele não vai poder mais fazer isso, certo? Ele não vai poder mais. Então ele vai sair do contexto da sua história. Por quê? Porque não tem mais isso aqui. Ó, certo? Não, ele já não tem mais direito. E ele teve, pela lei bíblica. E se ele não está fazendo mais isso, o que acontece? Não existe mais isso aqui. Porque isso aqui era dele. E ele estava jogando isso em você porque você estava dando direito legal para ele. Né? Então ele não pode mais. Se ele não tem o direito de jogar em você mais a SDP, a síndrome do pânico, a depressão, a fobia, transtorno, a AIDS, a gastrite, seja lá o que for, se ele não pode mais fazer isso, se não existe mais, o que acontece? Não existe mais sintomas. É uma lógica. É uma lógica bíblica. Certo? É uma lógica. Se não tem SDP, não tem sintomas. Certo? Está acompanhando comigo? Não tem mais. Aí se não tem mais, e se não tem mais sintomas e não tem a SDP, não tem a SDP e nem os sintomas aqui, porque ele não está jogando mais em você, então se não tem nem SDP e não tem os sintomas, isso aqui, ó, sumiu. Ok? Você está entendendo? Se não tem mais isso aqui, ó, não existe mais essa seta. Ok? Se não existe mais essa seta, não existe essa seta, não existe a SDP, não existem os sintomas, né? Então, para que isso aqui? Para que remédio? Ó, não tem necessidade de usar remédio, porque o remédio era para aliviar os sintomas, ok? Ou não é? Então, se não tem mais sintomas, não tem SDP, o remédio se torna obsoleto, se torna, ele se faz não necessário mais, não preciso mais dele. Por quê? Porque não tem mais nada. Ó, não tem mais nada. E o que acontece? A síndrome do pânico, a SDP, aquilo que estava te afligindo, com todos esses sintomas aqui, ó, tá vendo? Que já não existe mais, isso aqui, ele vai virar história. Vai virar história na sua vida, ok? Porque simplesmente pela lógica, porque daí depois, ó, mesmo que depois isso aqui virou história, mesmo que isso aqui virou história, ó, virou história e sumiu, desapareceu, não existe mais, só tem você, só existe você aqui. E como que eu disse, isso aqui não é um casal, né? Poderia, né? Poderia ser um casal. Mas não, vamos pôr aqui cada um no seu quadrado. Tá bom? Cada um no seu quadrado.
Ok? Então, como não existe mais nada disso, olha só. Existe a cobertura de Deus sobre você. Mesmo que depois o diabo, vamos por aqui, ó. Diabo. Mesmo que ele depois queira jogar uma seta em você, vai ter essa proteção aqui, ó. Porque me perdoe. Me desculpe. Por que não vai ter, não vai conseguir? Porque existe essa proteção de Deus, porque não tem mais aquela barreira aqui, ó. Entendeu? Essa barreira, mais uma vez, me perdoe. Meu Deus do céu. Alguma coisa. Alergia. Essa barreira que a gente fazia, né, que a gente criava diante de Deus, não vai existir mais. E a sua vida vai estar protegida. O diabo vai querer lhe atacar, mas existe essa, como se fosse uma redoma, que ele vai querer... Dá uma olhada nessa figura, vou te mostrar aqui. Dá uma olhada aí, tá vendo? Deixa eu pôr aqui essa figura. Olha essa figura. Ele vai querer te pegar, mas ele não vai conseguir mais. Mesmo que ele queira. Mas sabe por que ele não vai conseguir? Porque ele já não tem mais direito de fazer isso. Ele não tem mais a permissão para fazer isso. Não é? Não tem mais brecha. Então aí você vai dizer, Luciano, mas quer dizer então que você não tem a síndrome do pânico porque você já não tem mais pecado? Aí que está a diferença. Esse é um tema que eu vou abordar mais para frente. Todos nós pecamos, sim. Todos nós pecamos. E olha, eu peco todo dia. Mas então e como é que o diabo não te pega com a síndrome do pânico? Porque existem pecados e pecados. Existem dois tipos de pecado. Viu, meu querido? Existem dois tipos de pecado. E eu vou te explicar depois o que é, quais são esses dois tipos de pecado. Mas basicamente, fique com essa ilustração, tá vendo? Fica aqui com essa ilustração na sua mente. Eu sei que você fala, mas ilustrativamente faz sentido. Pois é, faz sentido a ilustração e nós vamos colocar ela em prática. Eu vou te ensinar a colocar em prática, vamos caminhar junto, vamos entrar numa caminhada pela lógica bíblica e outra. Sabe o que é lógica bíblica? Lógica bíblica é você pegar um assunto e você colocar ele à prova, você olhar para dentro de você e falar, não, é isso mesmo. E se é verdade o que está na Bíblia, então vai funcionar para mim. Então é isso que vai acontecer. A lógica que eu te mostrei é clara, é evidente, e é isso que vai acontecer contigo. Então, e eu vou lhe ensinar a dar esses passos, não é? Principalmente por causa do pecado, né? Eu sei que nem todos os casos são iguais, né? Eu trato, por exemplo, de criança. E como precisa ter muita sutileza para tratar de criança, principalmente por causa dos pais, né? Então, como que eu vou chegar para o pai e dizer, o problema do seu filho é um pecado? Não. Existem diferentes casos. Então, o que eu estou fazendo com esse curso? Existem várias possibilidades dessa libertação. Um deles é esse, né? E tem outros que eu disse aqui, todo mundo acha que é o caso de Jó, né? Eu sei que todo mundo pode pensar e às vezes não é, o teu caso não é igual ao caso de Jó, no sentido de Deus estava fazendo uma prova com ele, né? Mas existem casos que é igual ao caso de Jó. Mas não vamos todo mundo achar que é, né? Não vou dizer também que o problema de todo mundo é pecado, é o pecado, mas é que talvez você não entende o que é pecado. E pecado, assim, de maneira geral, assim, bem amplamente falando, pecado é algumas coisas que você faz que ofende a Deus. Mas também é algumas coisas que você não faz que Deus queria que você fizesse. Amém? Então vamos caminhando, vamos caminhando.
Vamos dar um passo de cada vez, né? E vamos caminhar. Você não queira assistir tudo de uma vez também não, porque talvez vai virar um balaio de gato na tua mente. Vai mastigando devagar, assiste 2 vezes cada palestra, pausa, volta, entendeu? Né? Eu sei que isso é possível até nos aparelhos de DVD, como nos telefones celular. Eu assisto os vídeos que eu mesmo faço, eu assisto no meu telefone, e olha que meu telefone é pequenininho, entendeu? Meus filhos têm sim uns telefones aí bacana, mas entendeu? Até nesses pequenininhos eu assisto as minhas palestras, vou vendo onde eu errei, onde não, onde faltou alguma coisa para eu incrementar na próxima. Né? Então você pode pegar essas palestras e colocar no computador. Se você não sabe, pede para o teu filho que ele sabe. Ele vai pegar essas palestras e vai transformar em MP5. Sei lá, ele vai colocar num formato que cabe dentro do teu aparelho de telefone. Tá? E aí você vai poder assistir a hora que você quiser, no lugar que você quiser, um foninho de ouvido. Amém? Às vezes você está no trânsito de São Paulo. Meu irmão, o trânsito de São Paulo, não olhe para ele só como uma coisa ruim, ele pode ser uma bênção. Né? Transformar o trânsito de São Paulo em uma bênção. Momentos para você meditar na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a aula número 2 acabou e a gente vai entrar agora para a aula número 3. Temos uma caminhada linda pela frente. Viu? Eu vou disponibilizar também o áudio para você dessa mensagem, tá? Você vai ter, além dessa mensagem em vídeo, vai ter em áudio, em MP3, para você ouvir no seu telefone. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus esteja, né, através do Espírito Santo, completando essa mensagem no seu coração. Meu irmão, né, eu te amo em Cristo Jesus. E nós dois, estamos juntos. Amém? Deus abençoe sua vida, por amor de Jesus Cristo. Amém.